Olá pessoal, tudo bom? Como eu tinha colocado lá no Instagram, né, no Stories, eu vou fazer aqui uma análise rápida, tentar ser rápido, mas não dá pra ser tão rápido, que é bastante coisa, a gente vai se empolgando, mas vamos lá. Sobre minha prova no Mossoró Rádio, certo? E os dados do medidor de potência, eu vou falar um pouquinho do que é o medidor, frequência cardíaca e tentar explicar de forma mais sucinta os dados aqui, tá bom? Então, o que é um medidor de potência? O medidor ele pode ser de pedal, certo? Pode ser na aranha da coroa, tem em cubos e tem no braço do pé de vela. Hoje em dia no mountain bike tem alguns tem de pedal, que a Garmin lançou agora, tem a de aranha, que fica na coroa, e tem o stage, que é no braço do pé de vela. Eu uso na coroa, certo? Algumas pessoas falam, alguns professores, pessoal que trabalha bastante tempo com medidores, que o de braço ele dá mais erro de leitura acima de determinados watts, certo? O de pedal lançou agora. O de pedal tem que ter um pouco de cuidado, que a gente bate às vezes muita pedra. Então eu uso na coroa, tá certo? Eu uso na aranha. Até hoje não me deu nenhum problema, erro de leitura, bem tranquilo, tá certo? E como é que ele funciona? Quando você faz força no pedal, instantaneamente ele já passa os dados de quanta força você está aplicando, diferente da frequência cardíaca, que ela tem um lag, ela demora a te passar esse feedback, esses dados. Então ele é um medidor externo, ele não tem influências fisiológicas, então é aquilo que você aplica, é aquilo que você dá. Então se você está na descida, pedalando lá 40 descendo, ele vai dar X watts, e se você está 40 no plano, é X watts, se você está subindo, X watts. Então é aquela força que você aplica naquele momento. Às vezes diferença na frequência cardíaca, às vezes quem faz treino intervalado vê muito isso. Você no início, frequência cardíaca lá embaixo, você fazendo força, e a frequência vai demorando a subir, e você já às vezes no meio do intervalado você está todo desgastado, e a frequência cardíaca agora que está subindo. O medidor não, a partir do primeiro momento que você empurra o pé, faz força no pedal, ele já mostra quantos watts você está aplicando. Seu treinador passa lá, você tem que fazer intervalado a, exemplo, 300 watts. Então no primeiro segundo lá você já aplica 300 watts e mantém. Então você mantém aquela coisa constante, independente da frequência cardíaca. E outra coisa, a frequência cardíaca ela sofre muitos processos, tanto fisiológicos quanto meio externos, né? Sol, desidratação, sono, se você não está bem no dia, está estressado, dormiu pouco, então tudo isso vai alterar sua frequência cardíaca. Então às vezes você está lá, um exemplo, em Z4, mas seu esforço é de Z2 na sua percepção. Então quando você junta medidor de potência, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, pega esses três e vai analisar, você consegue ter um rendimento de treino, de prova, muito superior do que só a frequência cardíaca, só a PSE, porque o medidor de potência é um padrão ouro de treinamento. Então é aquela coisa externa, aquela coisa mecânica, aplicou, deu os dados. Então depois o professor, o técnico vai analisar seus dados, vai ter todas as suas métricas para analisar o que aconteceu e comparar com sua percepção de esforço, com sua frequência cardíaca, para ver. É um assunto bem complexo, mas resumidamente é isso. Hoje o medidor de potência é um padrão ouro de treinamento, tá certo? Então é um investimento que vale a pena para quem está buscando performance, e eu super indico. Depois que você treina com o medidor, tem quem fazer análise, passar os treinos, você vai ver que é uma coisa que vai te fazer evoluir bastante, usando de forma correta, certo? Então vamos aqui para a análise. Aqui, pronto, aqui eu tenho vou mostrar aqui cada métrica que eu tenho. Aqui eu tenho a potência, certo? Aqui eu tenho os 30 segundos de potência, que ele pega os 30 segundos de força, me mostra o pico. Aqui eu tenho a cadência, frequência cardíaca, altitude
o W prime, que é a capacidade anaeróbia, certo, de andar, e a velocidade. Então eu vou dividir aqui primeiro na largada, meio de prova e final de prova. Então a gente teve mais ou menos até aqui. Esses primeiros aqui 5 km foi a largada da prova, onde foi a parte mais intensa de início. Que vocês podem observar, vamos aqui marcar os picos de potência aqui, ó, 30 segundos, certo? Ó, na largada os picos de potência em 30 segundos também, a frequência cardíaca subindo rapidamente, certo? Mas pode ver que ela demora, ela tem um lag comparado ao meu esforço. Vocês podem ver que aqui, ó, do zero, ó, já subiu rapidamente, a frequência cardíaca ainda está vindo subindo. Então ela tem um certo lag comparado à medida potência. Na hora que eu faço esforço já sobe, eu já sei quantos watts está dando e o quanto eu devo segurar, certo? E aqui, isso aqui é bem interessante, que é o W prime, que é o esforço, capacidade anaeróbica, quando eu ando acima do meu FTP, do meu limiar, ele começa a gastar isso aqui, eles chamam muito de fósforo, né, que você está gastando os fósforos. Então essa capacidade aqui, então vocês podem ver, ó, deu o pico, ó, o pico subiu, o W prime desceu, outro pico, ó, desceu novamente, então outro pico maior, desceu mais um pouco, até que chegou aqui, ó, zerou. Só que quando zerou, começou a andar abaixo da capacidade anaeróbia, aí ele começa a recuperar. Então eu começo a ter uma recuperação dessa minha reserva. O que acontece? Se você não tiver bem treinado, você não tiver treinado isso, treinado intervalado, se você não tiver feito uma boa suplementação, quando chegar aqui, é aquele momento que as pernas incham, o motor bate e você não consegue mais render. Então você pode ver que os batimentos estão lá em cima, o W prime zerou e os picos de potência deram estabilizado, tá vendo? O ritmo estabilizou e aqui eu começo a recuperar. Comecei a recuperar. Aqui eu já fiz uma suplementação de gel para o gasto, já para recuperar. Isso funciona bastante comigo. Então, principalmente no início de prova, depois de um pico desse, eu fazer uma reposição de gel já para o restante. Então, me sinto bem, aqueço bem também. Se eu entrar aqui frio, sem aquecimento, nesse momento aqui que sobe, eu já não consigo acompanhar. Mas aqui não, fiz um aquecimento, tudo certinho. Já fiz essa reposição. Então, aqui a gente conseguiu manter e segurar no pelotão, e já mantive recuperando. Aí teve aqui outro pico, aí baixou de novo, mas recuperou novamente, teve outro, recuperou e teve mais um, mas aí não chegou a zerar, certo? Então a primeira observação que funciona bastante para mim, se eu treinar intervalados para esse momento de largada. Eu sou nutricionista, é a questão de suplementação para recuperação, para retirada de ácido lático rápido, para ter reserva de ATP, para poder dar uma pancada, dar outra pancada e você ter condições de acompanhar, certo? Eu vou dividir aqui no meio de prova. Depois daqui a gente mantive um ritmo constante, um ritmo mais dentro do meu limiar, que aí eu abaixo e entre o limiar, que eu consegui me recuperar, vou recuperando essa reserva. E você pode observar que os picos de potência não são mais como no da largada, são picos menores. Picos menores de energia, ó, de 30 segundos. Os picos não tem mais pico igual da largada. Então, ó,
a prova já deu uma estabilizada, certo? Aqui também você pode observar os picos menores, e aqui a capacidade anaeróbia, ela dá alguns ataques, algumas forçadas, mas ela se mantendo. O que isso aqui quer dizer? Coisa largada, mantém um ritmo que você consiga suportar para o restante da prova. O que acontece? Se eu mantesse esse ritmo aqui, esse ritmo aqui de largada, eu provavelmente quebraria aqui e não conseguiria mais impor ritmo ao longo da prova. Então eu ando dentro de uns watts determinado, e ao decorrer da prova fazendo hidratação, suplementação e mantendo a prova para conseguir chegar ao final e ainda conseguir impor o ritmo. Então vocês podem observar aqui, ó, mantendo o ritmo, tudo. O que acontece? Você vai andar ali sempre no seu limite, deixando energia para responder algum ataque, fazer alguma fuga e conseguir ter energia para a parte final e se destacar. Então, se você gastar muito no início ou muito no meio, pode faltar no final, você ter uma quebra grande de rendimento e não conseguir terminar na posição que você está no momento. Beleza? Agora eu vou ver aqui a parte final aqui. Aqui foi a parte final da prova. Vocês podem perceber. Aqui eu tive dois momentos. Aqui vou falar um pouquinho. Aqui foram dois momentos que teve uns imprevistos na prova, onde estava em quarto lugar, fugado com outro atleta, teve um incidente, tive que parar, aguardar, voltei. Aí outro incidente aqui, parei novamente, aguardei e voltei. Você pode perceber que aqui, quando eu parei e voltei, ó, essa parte final, a frequência cardíaca subindo, os watts aqui, ó, subindo, certo? Os 30 segundos, ó, o ritmo, e a minha capacidade anaeróbia zerando de novo. Aqui eu me recuperei e fui buscar os atletas que tinham me passado, tentando buscar o máximo. Então dei o melhor, o máximo que tinha, fui recuperando, dando o máximo, zerou todo o meu estoque. Então, com um medidor de potência, eu consigo ter todos esses dados para analisar o pós-prova, saber como foi minha resposta, eu realmente fiz o esforço, consigo manter meu ritmo dentro do meu pace já determinado nos treinos, consigo montar uma estratégia onde fazer esforço, onde não fazer a parte nutricional, qual o meu gasto energético, qual as calorias. Então, porque eu consigo ter dados mais fidedignos, eu também consigo saber quanto minha saciação, quantos batimentos eu tive a mais, meu coração teve a mais, para poder manter o mesmo esforço. Então tudo isso aqui eu consigo manter com um medidor de potência, ter essas análises, essa capacidade anaeróbia, saber como é que está a minha reserva, tudo como foi feito. Então é algo bem complexo. Aqui foi só um resumozinho para vocês, certo? Vou mostrar aqui outro dado interessante que ele dá da prova, certo? Só um minuto. Ó, outro dado que ele dá da prova aqui. Isso aqui, esse dado aqui, isso aqui é a dissociação. Então é o quanto meu coração teve que bater a mais da metade da prova para o final, para o mesmo esforço. Então existe aí uma literatura aí em torno de 5% seria o ideal, mas o que isso quer dizer? A temperatura vai influenciar nos batimentos, a hidratação, a suplementação. Então, para uma prova dessa quente, como lá em Mossoró, para mim isso aí foi
6%, para mim foi excelente. Então o coração teve que bater 6 batimentos a mais para o mesmo esforço. Então, um exemplo, se eu tinha 300 watts para 170 batimentos, aí ele tinha que agora ter 176 batimentos para os mesmos 300 watts. Então, por isso que às vezes você tá lá no seu GPS, no seu frequencímetro, fiquei 1h40, 2 horas em Z5, 1h30 em Z5. Às vezes não foi realmente isso que ocorreu. O seu coração está batendo a mais para compensar a desidratação, a questão do sol, do calor. Então tudo isso influencia nos batimentos. Então por isso que é uma medida fisiológica, e o medida de potência não, é uma medida externa, fidedigna, padrão ouro de treino. Porque você consegue ter uma coisa, consegue dados naquele momento que você fez o esforço. Então é algo fidedigno realmente. Tá certo? Vou mostrar aqui outro dado também interessante. Aqui rapidinho, outro dado interessante é essa comparação aqui que o software faz, né? A gente escolhe um período de tempo, né, que pode comparar, e ele faz a análise de batimentos por potência. Então, se você tinha, por exemplo, 150 batimentos para 200 watts, aí no outro mês você teve 150 batimentos para 210 watts. Então ele vai mostrando a sua evolução por batimentos e o quanto você ganhou ou diminuiu, porque o que a gente quer é ficar mais eficiente. Então a gente quer ter mais watts com menos batimentos, a gente conseguir ficar mais econômico. Então é um dado também que a gente consegue com o medidor, com análise de software, de conseguir esses dados. Então tudo isso aqui a gente com o medidor de potência vai tendo essas métricas, certo? Então pessoal, em resumo é isso, tá certo? Rapidinho assim a análise que a gente consegue com os dados de medidor. Então o medidor, assim, se você tem interesse de para treinamento, para evoluir, é excelente. Você com análise, com um treinador para passar de forma correta, analisar, saber seu FTP, tudo isso, ter suas métricas, ter suas zonas certinhas, saber seu W prime, como você vai trabalhar. Isso aí vai lhe ajudar a passar para o seu nutricionista, tanto gasto energético assim, tanto quando faço um esforço de ataque, porque aqui eu tenho outro software que eu analiso, que tem outro software, né, que se fosse aqui, esses dados aqui, ele me diz quantos segundos eu fiquei, qual meu gasto energético nesse ataque, nessa resposta, nessa intensidade a mais, e eu consigo saber o quanto de calorias eu gastei para ter esse esforço, que seria o kilojoules, né, que é uma caloria para cada 4 kilojoules, mas é 1 para 1 por causa da nossa eficiência energética. Então a gente consegue passar isso para o nutricionista, ele montar um planejamento para você de acordo com essas respostas, porque só aqui só a frequência cardíaca é uma métrica que sofre muita influência, que tem lag. Então a gente, quando eu treina com medidor, você vê que que se torna bastante eficiente e você consegue ter um treino de maior qualidade. Quando você junta os três, né, medidor, frequência cardíaca, PSE, então você consegue ter um conjunto excelente para o treinamento. Então é uma dica aí que eu dou, quem puder investir é excelente aí, vai gostar bastante, vai sentir a evolução, vai
vai pensar, é porque eu não comprei antes, beleza, pessoal? Então isso foi um resumo, mas não tão resumido, né, que dá um tempo bastante alto, mas que é um assunto muito longo, bastante complexo, que eu tentei fazer de forma resumida para vocês, beleza, galera? Obrigado aí, qualquer dúvida é só escrever, deixar um comentário aí que a gente vai responder na medida do possível. Obrigado.